Olá, meu nome é Shelly Guimarães e hoje eu venho para falar para vocês sobre um projeto que se chama Filosofando com Suzuki. Esse projeto ele foi viabilizado graças à Lei Aldir Blanc, que é uma lei que ajuda os artistas, aos fazedores de cultura. Então essa lei veio para nos dar um amparo devido à pandemia, que afetou a vida de vários artistas. Então a gente agradece muito a Lei Aldir Blanc e também a gente agradece à Prefeitura Municipal de Divinópolis, porque esse projeto foi viabilizado também graças à Prefeitura Municipal de Divinópolis, a Secretaria Especial de Cultura, o Ministério de Turismo e o Governo Federal. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada por esse apoio, a todos os artistas e aos fazedores de cultura da nossa cidade. E para começar, gente, eu trouxe para vocês um pouco da vida do Shinichi Suzuki. Quem foi Shinichi Suzuki? Que é esse senhorzinho, um senhorzinho muito interessante e muito amável, como todos diziam, todos falavam dele, que ele era um senhor muito amável, muito alegre. Suzuki, gente, ele foi um japonês que ele revolucionou a música, ele criou uma filosofia e ele criou um método revolucionário na música, que é o método de filosofia de Shinichi Suzuki. Mas, para falar um pouco da história do Suzuki, como que tudo isso começou, e é muito interessante, eu já gostaria de deixar a reflexão, já de primeira mão, a nossa primeira reflexão, sobre o Suzuki, que ele fala o seguinte: talento não é um acaso do nascimento. E olha que interessante falar sobre isso, Talento não é um acaso do nascimento. O talento, ele pode ser moldado, e isso de acordo com a visão de Suzuki. O talento, ele pode ser estudado, ele pode ser feito, ele pode ser criado através de muito trabalho e muito esforço. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que a gente fala, que pessoa talentosa, e nós que trabalhamos com música e trabalhamos com ensino de violino também, trabalhamos com a música, com a arte propriamente dita, temos ouvido muito isso. Nossa, eu queria muito aprender um instrumento, eu queria muito tocar, mas eu não tenho talento. E é muito interessante quando a gente fala talento não é um acaso do nascimento, porque o talento, ele não necessariamente ele vem desde o nascimento. Você não vem com um talento, você adquire habilidades ao longo da vida. E aí você começa a trabalhar, e quanto mais você trabalha as suas habilidades, melhor você fica. E isso, a gente não fala isso, não diz isso só da música ou do talento que você tem para a música em si, porque as pessoas têm a mania de falar isso muito, voltar o talento apenas para essa questão cultural ou musical. Eu não tenho talento para cantar, eu não tenho talento para tocar um instrumento. Não, você tem que descobrir todos os seus talentos ao longo da vida, durante a sua caminhada. Você pode descobrir vários talentos, E o ser humano, ele tem essa criatividade dentro dele e essa necessidade, É uma necessidade que nós temos de ser criativos, de explorar o novo, De fazer coisas novas. Todos nós temos isso dentro da gente. Dizer que o talento não é um acaso do nascimento é uma frase muito interessante, muito filosófica, que nós podemos trabalhar aí dia a dia, não só com as crianças, mas também com a nossa percepção já adulta, com a nossa visão já um pouco mais aprimorada e amadurecida para as coisas. Então, para falar desse homem que é um homem revolucionário, porque Suzuki foi um senhor revolucionário que revolucionou a nossa música, a nossa maneira de ver as coisas e de como ensinar a música para as crianças e para os adultos, vamos falar um pouco da história dele. Gente, é o seguinte, o Suzuki ele foi um violinista, educador e humanista. Então, ele muito voltado também para a educação, E para ciências humanas, do trato humano, como é o ser humano. Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1998, há pouco tempo, relativamente.
Foi filho do primeiro fabricante de violino do Japão, que era a fábrica mais famosa de violino do mundo. Ele era filho desse dono da fábrica de violinos. E pasmem vocês que ele trabalhou na fábrica durante todo o período, desde pequeno ele trabalhou na fábrica, mas ele só foi se interessar por violino com 17 anos. O que é muito curioso, porque o pai dele já tinha essa fábrica, então ele já tinha esse contato com a música, com os instrumentos, né? Mas foi tardiamente que o Suzuki se interessou mesmo pela música, e aí ele quis explorar esse lado musical e artístico dele. Então, pensando nisso, ele foi, com os 17 anos, ele saiu do Japão e ele foi estudar violino. E aí, nesse estudo dele do violino, o que aconteceu? Ele foi para a Alemanha, né, que é um berço musical, e aí com 20 anos ele se especializou e voltou para o Japão. E aí ele formou um grupo com os irmãos dele, ele formou um quarteto de cordas com os seus irmãos. Realizou grandes turnês, porque aí ele já voltou doutor, né? Já era chamado de Doutor Suzuki. E aí ele realizou várias turnês. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Suzuki voltou o seu interesse para a simpatia das crianças, que foi aí que tudo começou, né? Após a guerra, gente, o Japão foi destruído, completamente destruído. Então, por isso o Suzuki também se interessou, porque muitas pessoas que foram para a guerra, muitos homens que foram para a guerra, faleceram, né? Então ficaram as mulheres e as crianças, né? E o Suzuki, voltando para a terra dele, vendo todo aquele desespero, né? Todo aquele cenário de guerra, ele quis mudar o ambiente onde ele vivia. Ele achou importante fazer alguma coisa pelo seu povo. E tá aí uma visão que o Suzuki teve que é muito interessante, né? Não adianta a gente querer fazer longe, não adiantaria o Suzuki ficar na Alemanha e continuar lá na Alemanha ou qualquer lugar da Europa né, simplesmente não observar o que estaria acontecendo na casa dele, né? Então isso foi muito importante também, porque ele chegou lá e ele se deparou com esse cenário de guerra. E aí ele, vendo as crianças que não tinham o que fazer, ou que estavam ali sem um rumo na vida, ele se interessou por estas crianças e ele quis ensinar elas ao instrumento, a tocar o violino, né? Então foi aí que tudo começou. Ele ficou impressionado, a primeiro momento, com a habilidade delas para assimilar sua língua materna. Porque, inclusive, né, a língua japonesa não é uma língua fácil, né, de aprendizado. Então, ele viu ali uma oportunidade de enriquecer a vida das crianças com a música. Em 1947, ele foi convidado para ensinar música numa escola de Matsumoto. Aceitou com a condição de experimentar um novo método, que aí até então, né, ele não tinha usado isso ainda, esse método dele, não tinha aplicado isso nas crianças. Então, ele quis desenvolver isso nas crianças, esse novo método. Então, o que ele fez? Ele criou esse método que se chamava Educação do Talento. E aí ele começou a educar as crianças e essas habilidades desde cedo. Ele trabalhava as crianças e trabalhava também com as mães já grávidas. Então essas crianças, esses bebês, né, eles já trabalhavam desde a barriga da mãe, ouvindo sons. E isso é uma coisa interessante, porque a primeira coisa que a gente faz, né, ou que a gente ouve, o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo, quando nós estamos ainda nessa fase gestacional, quando o bebê está gestando, é ouvir. Então, a primeira coisa que a gente faz é ouvir. A gente não tem contato com o mundo externo, mas a gente já ouve tudo o que acontece. Você ouve a voz da sua mãe, você ouve a voz do seu pai, você ouve o cachorro, você ouve toda a sua casa, todo aquele meio que você está inserido. Então, você já consegue ouvir. E isso é muito importante. Então, para vocês verem como é importante o ouvido,
né? O ouvir mais e falar menos. Então já começa um aspecto também interessantíssimo aí pra gente refletir sobre, né? Então, esse projeto, Educação do Talento, nos diz muito sobre isso. Como você pode estabelecer as suas habilidades, como você pode criar mais habilidades, como você pode trabalhar isso, né, desde pequeno com crianças. Foi o que o Suzuki fez então. E aí, tem uns fatos interessantes, como eu disse para vocês, que a gente vai trabalhar, e que eu gostaria de enaltecer aqui e falar um pouco. Olha só. Todo ser nasce com tendências naturais para aprender. Para viver, uma criança recém-nascida se adapta ao ambiente que a cerca e adquire, assim, diversas qualidades. Então, ao longo da nossa vida, como eu disse, né, todo ser humano quer esse aprendizado, quer aprender, tem esses estímulos que vêm de todos os lugares, né? Então, como a gente pode fazer isso? Como o Suzuki fez isso? Como ele criou esse método, né, baseado nesse estudo que ele fez, nessa percepção que ele fez? Um adulto antipático e desagradável é o resultado de uma educação errada, segundo o Suzuki. Da mesma maneira, alguém que não é capaz de realizar um bom trabalho também foi educado erroneamente. Então, como a gente vê isso hoje em dia, né? Quantos adultos desagradáveis a gente vê na nossa vida? Quantas pessoas que não aprenderam de uma forma correta estão inseridas na nossa sociedade? E aí a gente vê tantas atrocidades, a gente vê tantos erros cometidos de uma maneira tão grotesca e erros que poderiam ser melhorados, trabalhadas essas habilidades desde criança, né? Trabalhada pontos na personalidade da pessoa que poderiam mudar, fazendo um trabalho psicológico mesmo com essas crianças, né? Mas também um processo pedagógico, ensinando de maneira correta, trabalhando as suas habilidades culturais e educacionais, é o que a gente sempre diz, né? Quando a gente levanta a bandeira da cultura, é porque, gente, a cultura ela está intimamente ligada à educação. Sem cultura não há educação e também não há educação sem cultura. Elas têm que andar de mãos dadas. A cultura e a educação andam de mãos dadas, né? Então, o Suzuki ele aprendeu isso desde muito cedo. Por isso a filosofia dele foi uma filosofia disseminada em todo mundo e tão importante nesse processo, tão importante para trabalhar não só com crianças, mas com adultos também. Né? Essa percepção dele para todos nós, né? Uma filosofia que cabe a todos nós. Inclusive, gostaria de mostrar para vocês o livro da qual esse tema, né, foi abordado, que é um tema que eu achei interessante e muito importante para trazer, que é muito pouco disseminado, inclusive, né? Que se chama Educação é Amor. Esse aqui é o livro do Suzuki. Educação é Amor. Vendo? E aí ele coloca o método clássico da educação do talento. Aqui tem a fotinho do Suzuki, ó, com as crianças, né? Ele com várias crianças ensinando aí. Então, a você que é professora, você que ensina música, ou mesmo a você que queira conhecer um pouco mais da filosofia do Suzuki, adquira esse livro, é muito interessante, vocês vão ver um pouco da história do Suzuki, vão aprender com ele, e é muito legal, né? E conhecimento é vivo, é dinâmico, quanto mais a gente conhece, mais bem instruído a gente fica, e a gente pode trabalhar mais ainda as nossas habilidades e a nossa educação para o talento. Então, faça esse convite à leitura desse livro que é tão incrível. Gente, então voltando aqui, então, para falar um pouco mais sobre isso, a primeira coisa que eu gostaria de dizer todas as crianças do Japão falam japonês. Então, como que o Suzuki ele abordou essa filosofia? Ele abordou essa filosofia pensando um dia que ele estava lá, porque pediram para o Suzuki ensinar um menino, Toshiwa, de 4 anos. Pediram para ele ensinar violino para essa criança. E aí ele ficou pensando, como que eu vou fazer isso?
né? Como que eu vou ensinar violino para esse menino? O que eu posso fazer? Aí deu um start, que é o que a gente deve ter na nossa vida, e isso é um fato interessante também para a gente abordar. Por quê? Ele se viu diante de um desafio. Suzuki foi desafiado, né? Até então, como eu disse, ele voltou e ele teve essa oportunidade aí de dar aula para as crianças, e aí ele foi dar aula para esse menino, e aí ele pensou, e agora? Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou desenvolver? Ele já tinha, talvez, coisas que ele já pensava, mas aí como é que eu vou fazer isso com essa criança? Foi aí que ele teve o start, né? De criar isso mesmo, um método da língua materna. O que ele percebeu? Ele percebeu que as crianças, às vezes lá tinham dificuldade com matemática, tinham dificuldade com outras matérias, mas as crianças falavam fluidamente a língua materna delas. E aí foi que ele fez essa comparação, né? E aí ele pôde fazer esse gancho, esse start, né? Dar esse up para, olha só, eu vou desenvolver um método que, como a língua mãe, também nós vamos trabalhar a música. Do mesmo jeito que eu trabalho as primeiras palavras, do mesmo jeito que a gente trabalha com as crianças, através da fala, nós vamos trabalhar a música. E realmente a música nada mais é que isso, né? A música, gente, ela é composta de símbolos, né? Nós temos, mas primeiro a audição, porque você vai trabalhar, e o método ele nos permite isso, nos diz muito disso, de trabalhar primeiro a audição. Primeiro você ouve, primeiro as crianças ouvem a música, né? Elas ouvem as notas. E quando você tá lá, e isso muitas pessoas falam, né, com a gente, quando você tá lá no seu carro, na rua, e aí toca uma música, e aí todo mundo já teve isso, né? De você ficar com a música na cabeça, falar assim, eu não consigo esquecer a famosa música chiclete, né? Por que essa música gruda tanto no nosso cérebro, né? Nós ouvimos ela várias vezes, nós ouvimos, de tanto ouvir. Então essa música ela fica grudada na nossa mente e a gente não consegue esquecer. E aí rapidinho você já está cantando, você já sabe a música toda. Então isso acontece. A fala pra gente é uma coisa muito natural, né? A criança, desde o seu nascimento, ela vai aprendendo com os pais aquele linguajar, ela vai aprendendo a falar, e aí cada vez mais, e aí ela aprende a falar mamãe, papai, água, né, comida, o que ela já quer, e aí ela vai aprendendo. Então são etapas que ela vai passando e vai desenvolvendo essa língua mãe ao longo dos anos, né? E é isso que o Suzuki percebeu. Ele fez essa comparação da língua mãe com a língua musical, que também é uma linguagem, né? A linguagem dos sons. Então ele foi percebendo isso e foi aí que ele conseguiu aplicar esse método para essa criança. E que foi aí que ele deu o nome do método de educação do talento. Então ele começou esse método revolucionário com as crianças, e ele quis pegar aquelas crianças, inclusive, com aquele rendimento escolar baixo, né? As crianças que eram rejeitadas, que estavam com esse rendimento escolar baixo, para justamente aplicar o método e melhorar não só as habilidades musicais, mas também outras habilidades que as crianças tinham, né, que ser desenvolvidas. Então, olha como foi importante isso e como foi uma descoberta para ele também, né? Um jovem, né? Que nessa época ele era jovem e fez grandes descobertas e descobriu a sua missão aí através da música e pôde ensinar várias crianças e várias pessoas interessadas no ensino do instrumento, né? Da música, através desses insights que ele teve. Bem, para começar, educação é amor. Habilidade gera habilidade. Uma semente precisa de tempo e de estímulo para germinar. Olha uma outra filosofia, isso fala do Suzuki, né? Que interessante. Uma semente precisa de tempo e de estímulo para germinar. Verdade. Aqui do meu lado eu trouxe, vocês não conseguem ver, tem uma plantinha aqui. E aí, o que isso nos diz, né? Sobre essa filosofia, sobre tudo isso. Uma criança, né, ou uma pessoa que queira ter uma nova habilidade, que queira desenvolver essa nova habilidade, ela precisa de tempo para germinar.
A gente precisa de tempo na nossa vida, né? E aí, você tem dado esse tempo a você mesmo? Você é uma semente que vai germinar bons frutos daqui a pouco? Como essa plantinha aqui, ó, que começou pequenininha, né? E ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo do tempo. Nós também somos assim, sementes, né? A nossa semente, ela tá aí para ser germinada e virar bons frutos, render bons frutos, né? Então, pensar nisso é muito interessante. E o Suzuki nos diz isso de uma forma muito inteligente, porque realmente nós precisamos de tempo para aprender. Tem gente que já acha que já vai, eu já sei tudo, já estou sabendo isso, não preciso aprender mais nada, e não é assim. A gente sabe que tudo é muito esforço e tudo é aprendizado. E com a música não é diferente. Várias pessoas nos abordam, né, falando, eu não tenho talento, eu não sei música, eu não nasci com esse dom. E aí, diante de todo esse estudo, né, e toda essa filosofia do Suzuki, a gente pensa, é o esforço que conta. Tudo bem, uma pessoa pode ter mais aptidão do que a outra para o estudo da música. Talvez essa criança tenha ouvido mais música durante a gestação, né? Talvez essa criança seja inserida, igual aqui mesmo na nossa casa, nosso filho ele já foi inserido nesse mundo musical desde a concepção mesmo. Ele já vem, a gente já trabalha com ele para o que a gente quer que ele tenha habilidade já desde muito novo. Mas talvez uma criança não tenha tido a mesma oportunidade que ele teve. Mas nem por isso essa criança tem habilidade musical. E interessante porque eu ouvi há pouco tempo atrás a fala de um maestro que dizia justamente sobre isso. Um grande e renomado maestro. Ele falou justamente isso. Ele falou assim, olha, quando eu estudava, tinham vários colegas da minha classe que já viviam a música desde muito tempo. E eu não tive contato algum. Mas eu tinha muito interesse e muita vontade em aprender e me tornar músico. Então eu sabia que eu ia ter que estudar o dobro, que eu ia ter que estudar muito mais do que uma pessoa que talvez já tivesse uma aptidão maior. Só que pasmem vocês que hoje ele é maestro e a maioria dos colegas dele foram para outras profissões. Mas não foi aptidão simplesmente. Foi o esforço e foi o trabalho desta pessoa que a colocou onde ela gostaria de estar. Então, fica a nossa filosofia. O que você faz com o seu trabalho? Aonde está concentrado o seu esforço? Né? E as suas habilidades? O que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? Fica a nossa filosofia também, né? Neste sentido. Bem, e para a gente continuar sobre essa vertente, né? A semente cresce maravilhosamente. Quando o broto alcança a luz do sol, passa a crescer mais rapidamente. E aí, o que acontece então nessa fala, são as pessoas, né? Quando o broto ele tem a luz do sol, ele cresce rapidamente. Assim somos nós, né? Somos nós alcançando a luz do sol. Quem é essa figura, né? Aqui como o Suzuki diz, quem é essa figura que pode nos ajudar? Precisamos de tutores, precisamos de pessoas que vão nos ajudar nesse processo, nesse caminho, nesse caminhar, né? Quem é a pessoa que está do seu lado, te ajudando nesse processo, né? Ajudando você a perceber essas habilidades? Isso é muito importante. Essa pessoa, ela te dá estímulos, ela te traz coisa boa, ela te conta coisas boas, né? Ela é uma parceira, uma amiga. Quem é essa pessoa que pode nos ajudar nessa caminhada, né? Tem que ser uma pessoa que tem essa visão e que vai colocar você para frente, que vai te instruir de uma maneira correta, né, para as coisas. Então essa filosofia também é muito interessante. Bem, gente, para a gente continuar, uma outra frase que é muito interessante é: talento não é hereditário.
E como nós temos dito aqui, né? Talento não é hereditário. Não se passa um talento. Ah, meu pai foi muito talentoso, um virtuoso violinista e eu serei também. Não necessariamente. Como o Suzuki. O pai do Suzuki fabricava violinos, mas o Suzuki não tinha interesse em fabricar violinos. E ele também foi descobrir o seu talento para a música tardiamente, com 17 anos. Inclusive, um traço muito interessante dessa parte da filosofia é isso, porque o Suzuki ele descobriu a música tardiamente. Então, naquela época, já descobrir a música ao começar a tocar aos seus 17 anos, todos diziam, vai ser um músico medíocre, não vai conseguir, né, aprender, ele tinha que ter começado antes. Não existe isso, não existe isso, né? Ele foi trabalhando as suas habilidades cada vez mais e ele se tornou doutor, né? Doutor Shinichi Suzuki em música. E ele foi trabalhando cada vez mais os seus talentos e ele foi aprimorando isso. E não só na música, ele também aprimorou os seus talentos e o seu conhecimento também na parte da educação, né? Da pedagogia. Ele também estudou esse processo da educação e esse processo pedagógico, não só para fazer o ensino da música, mas também para abordar essa filosofia com as crianças, né? Então, o quanto isso foi importante na vida dele. E aí ele já dizia, né? As crianças são a bênção para a humanidade, né? As crianças, você começar com crianças é interessante, porque você molda as crianças para aquele estímulo, você consegue fazer com que as crianças se desenvolvam igual uma plantinha mesmo, que você coloca a luz do sol e elas brilham, né? E elas vão e elas se desenvolvem. Então, era isso que ele queria provar com as crianças, né? Que todas as crianças poderiam aprender. E eu falo muito isso com os pais e com mães que às vezes querem colocar os seus filhos, né, para fazer aulas. E aí às vezes ficam, eu não sei se o meu filho tem talento, eu não sei se o meu filho pode fazer. Todas as crianças têm talentos e habilidades, e todas as crianças devem trabalhar estes talentos e essas habilidades. Você não deve forçar uma criança, né, a aprender. Você vai estimular essa criança ao que ela gostaria, qual aptidão ela tem, né? Mas, claro, colocando estímulos, porque se você não coloca estímulos para as crianças, ela não vai ter, sozinha ela não vai ter essa percepção, né? De que ela pode escutar uma música diferente, de que ela pode escutar uma música, de que ela pode fazer uma arte, uma pintura, né? Ela tem que ter esse estímulo, ela tem que ver, ela tem que ouvir, ela tem que sentir isso para que desperte nela essa vontade. E é muito importante esse despertar da vontade, querer fazer, né? Nada que é imposto, que é colocado é interessante, né? As coisas devem ser despertadas. As crianças do mesmo processo. Então, pensando nisso, a gente fala. E aí a gente tem um resumo aqui. Precisamos pesquisar como desenvolver talento através da educação. Precisamos entender que talento, não só musical, mas em outros campos, também não é hereditário. Então, para a gente terminar, né, essa filosofia aí, fica esse resumo para a gente entender mesmo, né? Precisamos pesquisar como desenvolver talento através da educação, né? Olha que sublime, que nobre, né? Que nobreza. É muito maior do que simplesmente sentar numa cadeira e aprender um instrumento ou aprender uma matéria nova, inglês, português, geografia. É muito maior do que isso. É trabalhar no ser humano a habilidade que ele tem, a aptidão que ele tem, a visão dele, trabalhar de acordo com os valores que ele tem, os valores de formação dele, trabalhar aquilo. Então, não só o talento musical, mas nós podemos fazer isso em várias esferas da nossa vida, né? E aqui a gente fala muito das crianças, mas a gente pode falar isso para os adultos também, que a gente precisa começar a trabalhar outras habilidades, né? Que outras habilidades ou que outros desafios você pode ter na sua vida?
e você pode passar obstáculos, barreiras, né? O que você gostaria de fazer por você hoje? O que você gostaria de aprender hoje? O que ainda falta na sua vida para aprender? O que você gostaria de fazer ainda? Pode ser o ensino de um violino. Eu tenho alunas que vieram aprender violino tardiamente. E aí a pessoa chegou para mim e falou: eu não imaginava que eu fosse aprender violino dessa idade, que eu fosse ter um violino. Eu sempre quis estudar o violino desde criança. Então, nunca é tarde para aprender, né? E Suzuki nos colocou muito bem colocado nessa filosofia. Nunca é tarde para se aprender. Mas o que você tem feito para melhorar, para progredir, né? Então, isso diz muito sobre você, ou sobre suas habilidades, ou coisas que você quer ainda fazer na vida, esses desafios que a vida vão nos impondo. Então, finalizo aqui hoje essa palestra, né, esse pequeno curso sobre a filosofia Suzuki, o que ela nos deixou de tão importante e de tão grandioso. Vamos ter mais uma abordagem aí, né, mais um dia de curso, e nós vamos falar muitos outros temas mais sobre essa filosofia tão grandiosa que é a filosofia Suzuki, no estudo não só musical, mas o estudo para a vida, né? Então acompanhe aí o Filosofando com Suzuki, porque ainda nós vamos passar por este caminho e entender ainda alguns outros processos, né? Não só da vida das crianças, mas também o que nós podemos aplicar na nossa vida enquanto pessoas ou seres já amadurecidos para isso, né? Então foi um prazer estar com todos vocês aqui e eu espero vocês na nossa próxima aula Filosofando com Suzuki. Desde já agradecendo a Prefeitura Municipal de Divinópolis, a Secretaria Especial de Cultura e Turismo, ao Governo Federal, por esse brilhante projeto, né, por poder participar e difundir essa filosofia que é tão interessante. E também graças à Lei Aldir Blanc, que nos proporcionou esse projeto, tá bom? Fiquem todos com Deus, nos vemos na nossa próxima aula.